Olá, meus amigos do canal Resistência Inclusiva, da Rádio WRB, de Taubaté, do Brasil e do mundo. Eu estou o Denis Albert e esse é mais um programa Conexões, hoje com a convidada especial, jornalista Estela Martins. Especial esse programa Conexões de hoje, porque multiplataforma, pelas plataformas, as plataformas do Resistência Inclusiva, a página do Resistência Inclusiva, a página As Palavras e Café, também ao vivo pelo blog Sociologia e Análise, também ao vivo pelos grupos Comunicação e Pesquisa e Cadeirantes do Apocalipse. Então a gente agradece aos nossos parceiros e às nossas plataformas de conteúdo pertencentes ao grupo Comunicação e Pesquisa. O canal Resistência Inclusiva, canal Entre Mundos e canal Véia na Roça, da nossa querida véia Sônia Regina. Os grupos Teias Midiáticas, também o grupo Entre Mundos e a Rádio WRB, www.radiowrb.com.br. E eu quero convidar vocês a assistirem amanhã o programa Mensagens do Bem, na Rádio WRB, sempre às 20 horas. E após o Mensagens do Bem, às 22 horas, teremos o capítulo rock especial, músicas sobre o tempo, o Deus Cronos. A gente sabe que, pelo menos nessa terceira dimensão, a gente é regido pelo tempo, não? Então, vai lá, acompanha a Rádio WRB, que vale muito a pena. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham hoje por aqui. Curtam, comentem e compartilham essa live. Nós vamos conhecer um pouquinho da nossa querida Estela Martins, jornalista. E ela vai falar também do tema, o papel da mulher no jornalismo digital. Vamos dar uma boa noite para ela e deixar ela se apresentar. Boa noite, minha querida Estela Martins. Seja bem-vinda aqui no programa Conexões. Tudo bem? Oi, boa noite, Denis. Eu adorei esse nome de Cadeirantes do Apocalipse. Achei o máximo. Excelente. O que eu gostei também é que você falou que a gente pode fazer a nossa apresentação, a nossa descrição, né? Audiodescrição. Sim. Então, eu já vou começar por aí, tá bom? Sim, sim. O nosso canal fala de inclusão, fala de acessibilidade. Então, as pessoas da rádio que não nos veem e as pessoas com deficiência visual vão poder saber como é o cadeirante do Apocalipse, né? Como é a Estela, né? Numa audiodescrição, tá bom? Então, vocês que acompanham pela rádio, infelizmente, até o momento, Estela, a gente não tem alguém para fazer a Libras, né? Para fazer o intérprete de Libras, né? Libras, Porque a gente quer falar em inclusão, tem que ser incluso para todo mundo. Mas é uma falha que, com certeza, a gente vai estar sanando no futuro próximo, tá bom? Então, faça aí a sua audiodescrição. Porque eu achei também isso muito bom. Eu sou branca, tenho cabelos azuis, ele é mais cortado de um lado do que do outro, os óculos redondos, vermelhos. Eu estou usando uma blusa roxa, que eu vou fazer propaganda dela já já, e eu estou na minha cozinha, no meu fundo tem um armário com algumas canecas penduradas. Eu sou uma senhora, eu tenho 57 anos. Sensacional. Linda. Inclusive, tem os cabelos azuis. Né? Azuis, gente. Lembrando aí a nossa querida Sônia Regina com a áurea azul, deixando tudo azul. Adão e Eva. Não, que Adão e Eva no paraíso. Tudo azul no programa Conexões. Tudo azul que Adão e Eva, que é isso? No programa Conexões. Mas, beleza. Eu vou fazer a minha audiodescrição, vocês já me conhecem. Eu sou o Denis Albert, conhecido como Cadeirante do Apocalipse. Sou branco, tenho cabelo curto, tenho um nariz um pouquinho avantajado pela minha descendência de italiano. Estou com uma camisa preta, né? Na minha camisa preta tem 3 homens de terno, um tampando o ouvido, outro tampando os olhos e outro tampando a boca, simbolizando os 3 macacos chinês. Né? E atrás de mim tem um guarda-roupa marrom com um filtro dos sonhos aqui acima no meu lado direito. Para quem não sabe o que é o filtro dos sonhos, é um artefato xamânico que filtra os maus pensamentos e os maus sonhos, tá bom? Então, você vai falar da sua camisa
na sua descrição, fica à vontade. Vou falar da minha camiseta, essa é uma camiseta, vamos ver se eu consigo mostrar ela direito. Essa é uma camiseta do grupo, pronto, consegui. É da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Esse é um grupo que tem sede em Campinas, mas eles têm unidades em vários lugares do país. Inicialmente, eles passaram a fazer um trabalho na África, em alguns países do continente africano, atendendo aquela população que é mega necessitada, né? Ali é difícil quem não esteja necessitado de ajuda, e eles têm atividades aqui no Brasil também. O seu fundador é espírita, mas o Fraternidade Sem Fronteiras não é ligado a nenhuma religião. Ele é um grupo de fraternidade mesmo, então qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer pensamento religioso, filosófico, enfim, pode colaborar. E é fácil você encontrar, é só você acessar lá na sua página de busca, escrever Fraternidade Sem Fronteira, que certamente você será levado até o site deles e vale a pena conhecer. Além do que as camisetas são lindas, né? Maravilhosas. Nossa Amazona guerreira do jornalismo, Stella Martins. Minha querida, qual o papel da mulher no jornalismo digital? Antes da gente entrar no tema, a gente quer saber um pouquinho de você. Da onde você vem? Para onde você vai? Você é de São Carlos? Como você se interessou pelo jornalismo? Como que foi aí essa não tão longa caminhada, vamos dizer assim? Eu já morei, eu sou daqui, né? Minha família veio para cá quando eu tinha só 3 anos de idade, então eu me considero uma são carlense, né? Minha família veio para cá muito cedo, eu fui estudar em Ribeirão Preto, eu fiz comunicação social habilitada em jornalismo na UNAEP, lá em Ribeirão. Mas eu sou o típico paraquedista, né? Na verdade, eu estava prestando relações públicas, eu fui para lá para prestei vestibular em relações públicas, não abriu sala, segundo a universidade, não tinha inscritos o suficiente para abrir uma sala. Minha segunda opção era jornalista, e eu falei assim: bom, eu quero morar mesmo em Ribeirão Preto, que aquela cidade é o máximo, né? E lá fui eu fazer jornalismo, meio a contragosto da minha mãe, que tinha acabado de ler Tortura Nunca Mais, e aí ela não gostou, né, da filha fazer jornalismo, mas, enfim, aí a gente vai fazendo, né, e vai descobrindo do que se trata, e aí chegou uma hora que eu não conseguia mais dissociar, né, a minha personalidade e o jornalismo, então eu virei Stella jornalista, e aí tem muita gente que me conhece assim, que Stella jornalista, é isso. Não era um sonho de criança, nem nada disso, não. Foi paraquedismo, graças a Deus, que deu certo, né? Tá bom, tá ótimo, e tá aí, uma mulher linda, maravilhosa e capacitadíssima na área do jornalismo. E o papel da mulher no jornalismo digital? Jornalismo digital. Qual a diferença do jornalismo tradicional para o jornalismo digital? Olha, quando você me falou que você ia fazer essa pergunta, eu achei o máximo, porque a gente ainda não sabe a resposta. A gente não conhece essa resposta ainda. Ela está sendo formulada. Por que disso? Porque quando a gente fala em rádio, jornal e TV, as pessoas não, né? Quem tem mais de 35 anos sabe do que nós estamos falando. Jornalismo em rádio, TV e impresso, né? Telejornalismo, radiojornalismo, enfim. Mas quem tem menos de 35 anos não tem familiaridade com isso. Eu sei porque meus filhos sabem o que é isso, porque eles passaram a vida sendo obrigados a acompanhar os jornais nesses 3 formatos, porque faz parte da minha profissão. Mas os amigos deles não conhecem isso. Então, nós estamos num momento em que o jornalismo ainda está caminhando para o digital, e o jornalismo impresso e o jornalismo tradicional está tentando resolver o que vai acontecer com ele. Algumas coisas a gente já pode perceber, né?
a migração da Globo, por exemplo, para ser um streaming e não ser só uma televisão, né? Ela não fez como a Band, por exemplo, e a Record, que pegaram seus programas e levaram para o YouTube, por exemplo. Ela não fez isso, ela está se transformando num streaming. É uma possibilidade. Como é que ele vai ficar daqui 5 anos? Nem ele sabe. Isso pode ter certeza, porque esse é um mundo que ainda é muito novo, inclusive para ele próprio, né? A internet não sabe exatamente o que vai acontecer daqui 5 anos. Eles tinham uma ideia antes da pandemia de que as coisas iam caminhar de uma determinada forma, a tecnologia ia se desenvolver num determinado tempo, e a pandemia mudou tudo isso, acelerou tudo, né? Então, isso está sendo construído. De que maneira a gente pode visualizar agora? Eu, particularmente, penso que é tudo como sempre foi, né? Nós continuamos seres humanos. Então, embora a gente tenha uma tecnologia muito mais avançada do que 30, 40 anos atrás, nós continuamos os mesmos, né? Como diz a música que Elis Regina cantava tão bem. Ainda somos os mesmos, né? Como os nossos pais. Por quê? Porque a gente ainda está buscando mais ou menos as mesmas coisas. Então, a gente acaba usando a internet de maneira positiva e de maneira negativa também. Então, as nossas buscas, o que a gente buscava antes, nas nossas conversas na praça, nas conversas da escola, na porta de casa, quando a gente sentava, punha as cadeiras na calçada, sentava lá e ficava batendo papo com os vizinhos, em noites de calor, que isso é muito comum no interior do estado de São Paulo, a gente está fazendo isso agora na internet, né? A gente pega o celular e faz dessa caixinha o nosso contato com todo mundo. Então, essa resposta de qual é o papel da mulher, né? Ou qual é a diferença, na verdade, que você colocou? Qual a diferença do jornalismo digital para o jornalismo tradicional? Ela ainda, quem sabe daqui uns 15 anos a gente conversa de novo, eu te respondo. Mas agora, a gente tinha uma expectativa, inclusive, Denis, há uns 5 anos, mais ou menos, de que os jornais impressos iam desaparecer, como já estava acontecendo, né? Os jornais, principalmente em cidades do tamanho de São Carlos, por exemplo, eles foram deixando de existir, com raras e honrosas exceções, né? Honrosas, aliás, muito honrosas exceções, mas a maioria foi desaparecendo. Essa tendência, aparentemente, nesse momento, mas existia também essa previsão para a televisão. A televisão, por enquanto, ainda não deu esse sinal de que isso vá mesmo acontecer, mas existe uma previsão para isso. E como são só previsões, então, como eu disse antes, eu vou ficar te devendo essa resposta para daqui uns 10 anos, mais ou menos. E o papel da mulher diante disso tudo, né? O papel da mulher no jornalismo e no jornalismo digital. Como a gente não consegue ainda definir, né, como você explicou muito bem aí, a diferença do jornalismo tradicional para o jornalismo digital, qual que é o nosso papel? Qual que é o papel da mulher? Né? Qual que é a importância da gente ser proativo, de ser instrumento de transformação na nossa vida e na vida no jornalismo, né? Porque isso influencia também, através das informações, a vida de outras pessoas. E qual que é o papel da mulher dentro disso tudo? Olha, infelizmente, nem todo mundo ainda descobriu que existe, ou quer aceitar que existe uma diferença muito grande entre o raciocínio feminino e o raciocínio masculino, né? É uma pena isso, porque nós temos comportamentos e papéis muito diferentes na nossa rotina. E aí eu não estou falando, a mulher é mãe, a mulher é esposa, não se trata disso, né? Obviamente que a mulher que tem filhos, ela vê a sociedade de uma maneira diferente de uma mulher que não tem filhos. A gente não precisa nem falar dos homens, mas a mulher em si tem um raciocínio e um pensamento muito diferente do masculino. Por questões sociais, por questões físicas, por questões biológicas, por uma série de motivos. Então, a gente buscar a igualdade não tem sentido. Igual nós não somos. E aí não é uma questão de tratamento igual, mas de tratar de acordo com perdi a palavra aqui.
mas tratar de acordo com a O competência nível de de cada um. consciência, a competência, De com o nível de competência. entendimento. Então, eu vou ser tratada com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, com os mesmos cuidados que um homem vai ser tratado, né? A gente é disso que se trata, né? O feminismo, inclusive, diz sobre isso. É um tratamento equalitário, que é diferente de igualitário, né? Tem uma diferença sutil, mas tem. E aí, quando a mulher vai para o jornalismo, para a redação, ela tem essa visão que tem mais a ver com comunidade, que tem mais a ver com saúde, com cuidado. É um pensamento, um raciocínio diferente. Nós temos exceções? Temos. Eu tenho grandes amigas que são jornalistas na área de economia e que dão baile como economistas. E mesmo assim, o raciocínio delas também vai para essa preocupação que eu acho que é uma característica feminina, né? Feminina, feminina mesmo, de quem quer ser mulher, quem se sente mulher, não quem quer ser, mas quem se sente como mulher. É uma preocupação diferente. E eu acho que a gente tem esse peso na redação. Quando a mulher foi trabalhar, passou a ter alguma relevância nas redações de jornalismo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque isso custou acontecer no mundo inteiro, não foi só aqui. Essa sensibilidade com algumas questões que o homem não se sente atraído passaram a ter mais destaque na imprensa de todos os lugares. O que hoje eu acho que ainda é um problema para nós é que, apesar de sermos a maioria em boa parte das redações, com exceção do rádio, a gente ainda não é chefia. Ainda existe uma resistência muito grande quanto à presença das mulheres como chefe. O que aí nós vamos cair no feminismo, porque se ela é competente para ser coordenadora, para ser, sei lá, ter cargos de relevância, por que ela não pode, por que a mulher não pode ser diretora, supervisora, superintendente, enfim, CEO? É difícil você ver a mulher nessa posição. Então, no caso do rádio, por exemplo, a presença feminina ainda é em papel secundário. Aqui em São Carlos, ela quase não existe. Ela quase não existe. A gente quase não está presente nas rádios da cidade. Nas rádios que eu falo, as rádios tradicionais, né? O que é uma pena, né? É uma pena. Aliás, eu estava falando aqui de amigas que são economistas e a Cecília Queiroz acabou de mandar os sinaizinhos dela. E essa é uma jornalista especializada em economia e que hoje é advogada. Tá, ela aí. Exatamente. Então, é uma pena que a gente ainda tenha que lutar a respeito disso. Mas, enfim, isso vai acontecer, né? Não tem muita escapatória. Mas se a gente ainda tem que lutar, o que é uma coisa louca, para que um repórter homem tenha uma repórter mulher tenha o mesmo salário que um repórter homem, é o fim da picada. É o fim da picada. Né? Se um assessor de sei lá o quê, não importa do quê, ganha X porque ele é homem, como que uma mulher vai ganhar menos? Eu juro por Deus que eu estou até hoje tentando entender qual é a lógica dessa história. Aliás, não deve ter lógica, né? Você está me lembrando aquela cena do Bolsonaro lá no Jornal da Globo, falando lá com o William Bonner e com a outra apresentadora lá. Mas quanto você ganha? Quanto você ganha? Está me lembrando essa cena, me veio na mente agora. Então, essa cena. É uma ignorância, né, por parte dele. Eu não sei, não lembro agora qual é a diferença salarial entre os dois, mas é bom lembrar que o William Bonner não é só apresentador, né? Ele é o editor-chefe do jornal. Então, ele certamente ganha mais do que todo mundo. É isso aí. Aí a questão eu quero agradecer. Sim, é o cargo, lógico. Eu, como pessoa com deficiência, também enfrento as pessoas com deficiência. Eu falo, a gente sempre puxa para a gente, porque eu me incluo, né? Eu, além de ser um ativista, eu sou um militante, que eu milito pela própria causa, também passamos a mesma coisa, sabe? Nas empresas é sempre os cargos menores, sempre, né? Sempre como se fosse um favor, não como se fosse um direito.
Infelizmente, ô Estela, infelizmente. Ó, Porque... nós dois somos brancos, né? Mas eu vou perguntar para as pessoas daqui da cidade, aí em Taubaté eu não sei como que é, mas aqui em São Carlos, para quem está nos acompanhando e é daqui, quem é que vocês lembram que é preto e trabalha na imprensa da cidade? Boa Nós temos pergunta. duas figuras. Nós temos duas figuras. Numa cidade de 250 mil habitantes, nós temos dois pretos na imprensa local. Pois é, você veja, né? Então Alguma coisa está errada. fica aí a opinião da guerreira amazona do jornalismo, Estela Martins. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. João Rodas está falando, João. Cecília Queiroz aí, obrigado pela presença. O Diego Messias e a todos vocês aí da página AZ Palavras e Café, do blog Sociologia e Análise, dos grupos Comunicação e Pesquisa e também dos cadeirantes do Apocalipse. Eu sou o cadeirante do Apocalipse e o meu grupo são dos cadeirantes do Apocalipse. Eu sou o primeiro cadeirante do Apocalipse, que vem trazer a revelação, e os outros vêm depois. São 4, certo? Então, gratidão a todos vocês. Se quiserem, podem fazer uma pergunta aí no chat. Acredito que o Diego Messias, que está no comando de todas essas plataformas de conteúdo, irá passar aqui as perguntas. Olha lá, pergunta da Madalena Carvalho. Você já sofreu discriminação por colegas masculinos no jornalismo, na área de jornalismo? A pergunta vem da Madalena Carvalho. Obrigado, Madalena. Olha, infelizmente já. Infelizmente já. Mas e o duro, assim, não foi necessário. Já sofri por ser mulher, né? Mas essas nunca me fizeram, não me causaram nenhuma mágoa, nem nenhum problema. Não dei muita bola para elas, não. Mas já sofri preconceito por conta da minha religião, né? E por defender. Eu vou contar uma história. Era um evento que ia acontecer aqui em São Carlos, que aconteceu, aliás, aqui em São Carlos, faz muitos anos isso, de evangélicos, e eles iam reunir 3 mil evangélicos em São Carlos. Naquela época, reunir em qualquer evento religioso 3 mil pessoas na cidade era muita coisa. E eu fui falar com o chefe e falei, olha, nós temos que cobrir. E aí a pessoa que estava lá disse assim, como assim? Nós vamos cobrir evento de evangélico? Vamos. A gente cobre evento de católico, por que nós não vamos cobrir evento de evangélico? E aí virou uma discussão. Virou uma discussão. Porque sim, porque não, porque sim, porque não, porque não era. A discussão não podia ir para a religião, entendeu? Porque ali era um ambiente jornalístico. O debate e as ideias precisavam se ater às questões técnicas de jornalismo e não ir para a religião. Porque se fosse para religião, a gente, óbvio, que ia ter que cobrir o evento de qualquer forma, porque, afinal de contas, eu não vou cobrir o evento que não é da minha religião. Coisa mais babaca de se fazer, mas enfim. E houve uma discussão e a cobertura foi realizada, porque o chefe mesmo, de verdade, ponderou que o número de pessoas era necessário, né? A gente cobria jogo do Grêmio São Carlense com menos gente, por que não vai cobrir o evento evangélico? Mas isso me causou problemas para depois. Me causou problemas para depois, o que é muito triste, né? E em outras situações já aconteceu isso também, né? Ah, você vai fazer cobertura de rebelião na penitenciária? Vou. Você vai entrar na cadeia? Vou. Aliás, meu chefe que me designou, era outro chefe, um chefe lá de Ribeirão Preto, me designou para uma cobertura numa rebelião numa cadeia. Quando eu cheguei lá, o delegado ficou louco, não tinha um homem para mandar? Não, não tinha, sou eu, cara pálida. E aí? Né? Mas, na maioria das vezes, eu não tive problema desse tipo enquanto eu estava trabalhando, principalmente em Ribeirão Preto e em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Carlos, a coisa se complicou um pouco. E hoje eu sinto uma diferença de tratamento por conta da minha idade, mais do que por conta de eu ser mulher. Há uma diferença de tratamento para pior, quando eu tenho que oferecer trabalho, por exemplo, de assessoria de imprensa, e eu vejo que optaram por uma pessoa mais jovem, menos experiente, com menos conhecimento. É estranho, né?
Tá mudo. Desculpa. E até que ponto você acha que o jornalismo e as redes sociais influenciam, né, na formação da opinião? Se elas são saudáveis. E se elas influenciaram, você acha que elas influenciam também nesses casos, como aconteceu contigo? Olha, eu vou meio que me repetir aqui, né? Eu acho que as redes sociais, apesar desse furor todo que todo mundo tem, as redes sociais estão causando, elas não estão causando nada que a gente já não conhecesse de outros tempos. A gente já tinha essas redes de fofoca que elas alcançavam menos gente. É verdade, mas nós tínhamos menos gente também naquela época, né? A população mundial era menor. A informação chegava mais devagar de um lugar para o outro. É verdade, é verdade. Mas ela chegava, e chegava alterada também, e chegava cheia de problemas, né? Então, eu acredito que as redes sociais. A gente estava falando a respeito disso nos bastidores, né, Denis? Nós temos alguns programas que são maravilhosos, maravilhosos, e estão na internet. Nós temos TVs hoje que são independentes e que estão à sua disposição na internet, é só você procurar. Mas você vai achar aquilo que você procura. Então, se você entrar na internet para procurar bobagem, existem pessoas, o dia que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito chocada e até hoje eu não me acostumei. Tem 12 anos que eu fiquei sabendo disso. Tem pessoas que buscam fotos de defuntos, de corpos dilacerados, porque as pessoas morreram em acidentes terríveis. O dia que eu fiquei sabendo disso, eu falei, como assim? Tem site especializado nisso. Se você se interessar por esse assunto, você vai encontrar, não é? Agora, se você não gosta desse tipo de assunto, mas você gosta de, por exemplo, informações que valham muito a pena, você pode procurar aqui a turma do grupo Comunicação e Pesquisa, o pessoal que trabalha contra o preconceito, como os Cadeirantes do Apocalipse, ou então meu amigo Kleber lá no Viver Sem Preconceito. Depende do que você procura. Então, a culpa da situação não é da ferramenta, não é da tecnologia, é do ser humano. Não foi a rede social que fez com que as pessoas se achassem no direito de ofender umas às outras. Quem ofende um ou outro é o ser humano, não é a rede social. Então, o nosso problema é que a gente está querendo consertar a consequência e não resolver a causa. A causa somos nós. Nós temos que aprender a conviver em sociedade. E a gente não está sabendo lidar com isso. Nesse ano, por exemplo, que é ano político, e que nós temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam e com o que a gente compartilha, é preciso ter calma, né? A gente precisa não agredir os outros. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje à tarde, para vocês verem que não tem nada a ver com rede social, tem a ver com comportamento humano. Eu fui a um supermercado aqui perto da minha casa e tinha chovendo, tinha uma vaga do lado da vaga de deficiente físico, devidamente sinalizada, e eu parei nessa vaga. A chuva batendo. Eu parei na vaga do lado. Nisso veio uma pessoa, uma mocinha, num carro de empresa, porque pelo jeito ela é uma representante comercial, ela enfiou na vaga do cadeirante. E meu filho, muito delicado, saiu do carro, foi lá, bateu na janela dela. A senhora precisa de ajuda para sair do carro? Ela falou, não, por quê? Porque a senhora está na vaga do cadeirante, achei que a senhora precisasse de ajuda para sair do carro. Ela olhou para ele querendo matar, né? Mas ela não pôde responder. Ela não tirou o carro de lá. Ela continuou com o carro lá. Nós atravessamos o estacionamento, eu peguei o celular, fiz uma foto do carro e ela fez um sinal com o dedo para mim. São as redes sociais? Não. Por que ela tinha que fazer? Engatar ré e sair da vaga. Cara pálida, para com isso. Você está contra leis, contra a civilidade, contra a educação, contra tudo, e ela ainda me xingou. Fala sério. Então, qual é o nosso problema? As redes sociais, somos nós o nosso problema.
Todo mundo quer a nossa facilidade, mas ninguém quer a nossa deficiência, né? A nossa limitação física. Todo mundo vê as pingas que a gente bebe, mas ninguém vê os tombos que a gente cai, né? Ô, Aquela Denis, e vaga a não hora é... Né? Sim. eu parei com um funcionário do supermercado, expliquei o que tinha acontecido. Eu falo baixo, né? Você já percebeu. Todo mundo ali por perto escutou o que eu estava falando e eu disse para ela: olha, eu sei que você não tem nada com isso, que não é a sua função, mas eu estou te avisando porque ela está parada do lado do meu carro. E ela é representante comercial. Se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu sei quem mexeu. Ela, não, tudo bem, tudo bem. Nós fizemos nossas compras. Quando nós saímos, ela tinha tirado o carro de lá, né? Ainda bem, menos mal. Mas na hora que eu engatei a ré, o que aconteceu? Veio um simpático, parou na vaga do cadeirante também. Eu falei, gente, não é possível isso. Abaixei o vidro do meu carro, falei, o senhor viu que aí é vaga de cadeirante? Não, não, ai, eu vou tirar. Ele engatou a ré e tirou imediatamente. Então, pelo menos, ele foi menos mal educado do que a moça. Mas, né, precisa, né? Potencializou, né? Porque o acesso à informação, ao conhecimento, cada um procura aquilo que se identifica. Né? Então, eu concordo contigo. Né? As coisas já existiam e, infelizmente, ou felizmente, né? Com tudo isso. Então, é isso aí. Muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo aqui pelo canal Resistência Inclusiva, deixe seu like, segue a página aí, curte, comenta, compartilha, que é muito importante. A gente agradece você ajudar a propagação dessa mensagem do bem e de troca de conhecimento, conhecendo aqui no programa Conexões de hoje a jornalista Estela Martins com o tema O Papel da Mulher no Jornalismo Digital. E agora a gente vai para os intervalos na rádio WRB, a rádio que desperta a sua consciência e toca o seu coração, e você vai ouvir a música Construção com Chico Buarque de Holanda, escolhida pela nossa querida convidada Estela Martins. E daqui a pouquinho a gente volta na rádio WRB, dia e noite com você. E estamos de volta com o programa Conexões, hoje com o tema O Papel da Mulher no Jornalismo Digital, com a convidada Estela Martins. Minha querida Estela, a gente estava falando até que ponto as redes sociais são saudáveis na formação da opinião pública. E agora a gente quer saber qual o alcance dessas rádios webs, na sua opinião. A rádio tradicional perdeu espaço ou expandiu com os meios de comunicação digital, no seu entendimento? Acho que a rádio é o único veículo de comunicação que nunca perde o jogo. Nunca perde o jogo. É impressionante a capacidade não só do veículo rádio se adaptar às situações, mas você pode ter certeza que todo mundo que trabalha em rádio se adapta a qualquer novidade, a qualquer situação, ao improviso, ao vivo. Eles são fantásticos, né? Sempre tive muitos amigos, mas eu gosto de contar que quando eu morava em São Paulo, logo que eu cheguei lá, não conhecia nada, recém-saída da faculdade, um horror, então precisava sempre da ajuda de todo mundo lá. E era impressionante como o pessoal de rádio estava sempre disposto a ajudar, a passar informação, a contar coisa. Nossa, era uma turma, eles são fantásticos. E eles são assim também no interior. Eles são muito bacanas. Então, a rádio conquistou um novo espaço. A televisão ainda pena um pouco com a internet, eu acho. O jornal impresso ainda tem muito a fazer, né, para ocupar criar um espaço adequado para ele na internet, mas a rádio não. A rádio deita e rola. E acho que as web rádios, elas vêm também nessa toada de criar o seu mundo, criar o seu universo, o seu espaço e as suas características. Eu vejo, a minha impressão, pelo menos, ao longo dos últimos anos, é que tem sido trilhado um caminho novo, né? Caminho novo não é bem o termo, mas um caminho específico para quem trabalha com rádio.
a chegada não, a ênfase que tem se dado, ou a preferência que as pessoas têm tido com relação a podcast, por exemplo, né? Que a gente não via tanto aqui no Brasil antes e que agora tem bastante. Então, isso é muito interessante para a gente acompanhar, para ver até que ponto isso vai se manter. Esses podcasts antes eram só áudio, agora eles têm vídeo também. Boa parte das rádios tradicionais, né, que eram AM, passaram a ser FM, elas foram colocando aos poucos câmeras nos seus estúdios e hoje elas são web, rádios, TVs, talvez. Virou um misto, né? Virou uma mistura. Sim. É isso que eu estou falando, que é uma construção, entendeu? E agora, só concluindo aquela pergunta anterior, o Denis, porque também ali tem você me perguntou da influência, né, das redes sociais na formação da opinião das pessoas. A gente lida com as redes sociais, e se você prestar atenção, você vai perceber isso, muito como a gente lida com os nossos hábitos na vida real, né? Na vida aqui. Porque eu, quando eu vou escolher uma música, ou quando eu vou ouvir música, eu escolho aqueles compositores, aquele tipo de música que me agrada. E aí eu me aproximo das pessoas que também gostam desse mesmo tipo de música. No meu caso, por exemplo, é MPB. Ficou claro, né? Eu escolhi Chico Buarque. Quando a gente vai escolher quem a gente segue nas redes sociais, a gente faz a mesma coisa. Então, nós temos, hoje em dia, vivido em guetos na internet, sabe? Nós temos criado mundinhos fechados para nós vivermos. E eu acho que muito da nossa resistência a ouvir o contraditório, nossa resistência em conversar com quem não concorda com a gente, se deve a isso. A gente não quer escutar quem discorda, a gente quer escutar só quem concorda. E por conta disso, a gente vai ficando cada vez mais embotado. Procura lá no dicionário para saber o que é embotado, mas a gente está ficando cada vez mais babaca, é o termo certo. Porque a gente acha que a verdade é só aquilo que a gente concorda e que o outro não tem a verdade dele. E isso não existe, né? O meu universo é diferente do Denis. O Denis mora em outra cidade, o Denis é cadeirante, o Denis tem 10 anos a menos do que eu, o universo dele é diferente do meu, a verdade dele não é a mesma que a minha. E daí? Por isso que nós somos resistência inclusiva, despertando uma massa crítica pensante. Primeiro tem que ser pensante, para depois ser inclusiva. Inclusiva em todos os sentidos. Quando a gente fala em inclusão, não fala somente em inclusão da pessoa com deficiência, nas suas diversas formas de deficiência. Não. Inclusão é para todo mundo, é para a mulher, para o homem, para o idoso, para a criança, para o jovem, para o adulto, para o jornalista, para todo mundo. Né? Todos nós somos iguais, porém diferentes, como ela disse no começo, né, Estela? Exatamente, exatamente. Eu vou colocar uma pergunta da Cecília, aquela que eu estou vendo aqui nos comentários. Eu ia colocar, exatamente. Eu ia fazer essa pergunta da Cecília depois que eu fizesse a do meu pai, que ia completar essa uma que você estava respondendo, de qual é a diferença, qual é a diferença do jornalismo nas rádios, na TV e nas mídias, da informação veiculada nessas plataformas. Se existe alguma diferença, como você estava falando, nós estávamos falando da influência, né, que complementa. E depois eu ponho a pergunta da sua Cecília Queiroz. Tecnicamente, a diferença é a seguinte: quando você está no rádio, você tem que descrever o que está acontecendo para a pessoa. Então, você dá a notícia e descreve. Ela é mais informal e ela não é necessariamente tão rápida. Na TV, ela é mais formal, ela não precisa da descrição do que está acontecendo, mas ela tem que ser muito rápida. Ela tem que ser tudo rapidinho. Apesar que antes as matérias eram de 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, e hoje elas já têm 2 minutos e pouco. O jornalismo na TV ganhou espaço ao longo dos últimos anos, o que também é muito bom. Na mídia, que eu vou entender como as publicações de internet,
é preciso, obrigatoriamente, ter uma imagem, que não pode ser um vídeo pesado, não pode ser uma foto pesada. A notícia tem que ser curta, mas ela tem que ser mais impactante para chamar a atenção. Então, no meu entendimento, ela é muito mais trabalhosa do que dos outros veículos de comunicação. E no impresso, que é quando você for acessar, por exemplo, um Estadão, uma BBC Brasil, por exemplo, né? Um Nexo, que é um site fantástico de notícias. Se você não está mais à direita, ou mais para o centro, talvez não goste muito do Nexo, porque ele está bem à esquerda, mas o tratamento que eles dão ao texto é fantástico, né? A busca pela informação deles é bacana. Leve em consideração que eles estão mais à esquerda na política e faça a sua leitura do jeito que você achar melhor, pelo menos para conhecer. Então, aí, esse povo tem um trabalho maior com o conteúdo, porque o conteúdo deles tem que ser mais longo. Quem vai ler uma revista, quem vai ler um Estadão, uma Folha de São Paulo, quer conteúdos completos, que o rádio e a TV não vão te dar. Agora, a pergunta da Cecília, que eu vou até colocar na tela aqui, ó. A pergunta anterior tinha vindo do blog Sociologia e Análise. Então, agora a pergunta da Madalena, lá. Pergunta da Madalena. Quais são as ações que precisam ser feitas esse ano para avançar na ocupação dos espaços conquistados? Eu acho que ela está. E aí eu faço o link com a história de ocupar vaga para cadeirante e para idoso, né? Se a gente não reclamar e não colocar a boca no mundo, eu acho que a gente não vai conseguir nem manter os espaços que nós conquistamos, né? A ciência, infelizmente, está vendo isso agora. Ela tinha um investimento alto e esse investimento vem desaparecendo aos poucos. Aos poucos não, né? Vem desaparecendo a grandes bocadas. Mas o que a gente precisa fazer é ter consciência de que não podemos concordar com a volta a padrões antigos que não nos servem mais. Por exemplo, não achando legal e nem normal uma pessoa ocupar uma vaga de cadeirante. Eu não sou cadeirante, mas eu não posso achar normal aquela situação. Eu também não posso achar normal que a gente tenha 2 representantes de pretos nas rádios de São Carlos e poucas mulheres, né? Eu não acho normal. Aliás, meus colegas sabem disso porque eu vivo falando isso para eles. E todo mundo aqui na cidade já sabe que eu penso a esse respeito. Esse é meu papel, é colocar a boca no trombone. E nas redações, as mulheres que estão nas redações também têm que se colocar como candidatas a essas vagas importantes, né? E entrar na disputa por elas. E reclamar quando isso não acontece. Então, não é só virar e falar, não, vou garantir aqui meu emprego, vou ficar quieta, não vou me rebelar, né? Tem muito disso também. Eu vivi muito essa situação numa redação que eu trabalhei em São Paulo, que as pessoas se comportavam assim, elas tinham muito medo dos chefes, então ninguém falava nada para eles. E era louco, porque eu falava com eles, eu reclamava, eu dizia que não, e eles sempre me respeitaram, eles nunca me trataram mal. Então, às vezes você está ficando calada e se omitindo diante de uma situação que você deveria se manifestar por puro preconceito seu mesmo. Porque você, não, se eu falar qualquer coisa para o meu chefe, ele vai ficar puto. Vai lá e fala. Seja educado, obviamente, né? Seja respeitoso, que é a obrigação que a gente tem, mas a gente precisa falar. Agora, o fundamental é o seguinte, eu tenho um bichinho andando aqui no computador. O fundamental é o seguinte, não reclama no corredor, tá? Não reclama no corredor, porque esse não é o lugar para reclamar. E também não reclame depois que você votar. Porque as nossas conquistas trabalhistas foram para o saco. Esse Congresso jogou as nossas conquistas trabalhistas para o saco. Eu vou me aposentar, mas meus filhos não vão. Esse é o jeito certo de lidar com a Previdência? Eu não sou especialista no assunto, mas eu não votei nos caras que votaram a favor dessa reforma da Previdência. Se você votou, você precisa saber se você votou, porque agora reclamar não adianta mais. E outra coisa, se você não vota, fica calado. Não reclama de nada. Não reclama do preço da energia elétrica, não reclama do preço do gás, não reclama
se tem vacina, se não tem vacina, se tem obrigação de tomar vacina ou não tem, ou tomar. Você não votou, você não pode reclamar, fica calado. É a mesma coisa em qualquer lugar. Se você não se manifesta, você não faz nada, você não toma atitude, fique em silêncio. A nossa passividade também será cobrada. A quem, né, não se posiciona, depois não pode, como você diz, não pode cobrar depois, né? Então, é mais ou menos por aí, tá passada a visão. E em suas experiências em redações de TV e assessoria de empresa, de instituições públicas e privadas, essas parcerias comprometem a isenção da mídia e das notícias, na sua opinião como jornalista, até mesmo havendo a manipulação dessa informação, como a gente estava falando há pouco? Queridos amigos e amigas, queridos assistentes deste programa querido, não existe imparcialidade. Não existe ser humano imparcial, quem dirá imprensa imparcial. Eu aprendi isso num curso de ética que eu fiz aqui na UFSCar, que eu fiquei passada. É fantástico. O cientista, o pesquisador, quando ele vai escolher a pesquisa que ele vai fazer, ele não é imparcial, porque ele vai procurar uma coisa que ele gosta, que diz respeito a ele, que vai trazer algum benefício para ele. Ele não existe ser humano imparcial, gente, e nem imprensa. Quando a imprensa foi criada aqui no Brasil, foi criada já por quem tinha dinheiro, quem tinha poder. E era para falar mal do outro, que era o opositor dele. Isso no mundo inteiro. Então, a gente estava conversando disso também antes, eu e o Denis. Imprensa marrom é uma conversa, sabe? De sentido. A imprensa é chamada de marrom quando ela fala mal de mim, aí eu chamo ela de marrom. Quando ela não me chama, quando ela não fala mal de mim, aí ela é uma imprensa bacana. Mas não existe, não se enganem, não se enganem. Não existe nenhum veículo de comunicação neste país e nos outros que seja imparcial. Todos estão defendendo. O que está errado aqui no Brasil, e que aí a gente deveria fazer, por exemplo, como faz os Estados Unidos, como faz na Inglaterra, é que o veículo de comunicação se declara. Ele fala, olha, eu sou republicano, eu sou democrata. Eu sou a favor da monarquia, eu sou contra a monarquia. Então, você sabe o que você está lendo. Hoje a gente descobre pelas entrelinhas, né? Então, essa visão aí, que hoje eu li, por exemplo, uma pessoa dizendo assim, ó, tirem o seu dinheiro do banco X e do banco Y, porque eles estão bancando a campanha do futuro candidato Zubbers. Tem algum que não banca? Vocês acham mesmo? As grandes empresas todas investem em candidatos. E as empresas grandes investem na imprensa. Essa semana, por exemplo, o Bradesco fez uma campanha, o Bradesco fez uma campanha a favor da segunda-feira sem carne. Os clientes que são pecuaristas ficaram revoltados e foram para cima do Bradesco. O Bradesco se retratou, porque banco não tem que falar de consumo de carne. Banco tem que falar de economia. Foi a explicação que eu ouvi de um amigo meu. Mas levando isso para a imprensa, todo veículo de comunicação é uma empresa. E ela precisa se sustentar e dar lucro. Como é que ela se sustenta e dá lucro? Muitas vezes ela busca esse dinheiro no poder público, né? E aí eu trago uma informação para vocês, as prefeituras, governo do estado, governo federal, eles precisam justificar as despesas que eles têm com comunicação, porque o Tribunal de Contas pega no pé deles. Então, para a Prefeitura de São Carlos, por exemplo, investir no veículo 1, 2 ou 3, ela tem que justificar que aqueles veículos têm Ibope, têm audiência, têm visualização. A prefeitura tem que contratar a pesquisa para justificar a despesa dela. Ela não pode investir em qualquer lugar. É claro que sempre tem um jeito de fazer de uma forma ou de outra, mas sim, essa parceria e essa dependência dos veículos de comunicação com o poder público não é bom para nós. Mas se ela recebe dinheiro do anunciante, por exemplo, você vai falar mal do Diego, Denis? Que é seu parceiro aqui no grupo Comunicação e Pesquisa, você vai falar mal dele? Jamais. Não vai. Então, se achar
que a Globo vai falar mal do anunciante dela é ser muito inocente, né? Sei lá, se esse é o termo adequado. É. Não é bom, mas Não. eu também não sei qual seria a alternativa. Essa é a questão. Se alguém souber de uma alternativa, fica legal. Coloca aí nos comentários, faz uma pergunta, né, ou alguma consideração. Se você concorda, legal. Se você discorda, coloca aí porque você discorda. A gente agradece você que sempre nos acompanha aqui no programa Conexões. E agora, mais uma pergunta. Lógico, em tempos de jornalismo digital, a falta de uma redação física, o contato ali entre os jornalistas, em ter aquele cuidado em elaborar uma matéria bem estruturada. A falta dessa redação impactou na qualidade das matérias que temos disponíveis hoje nos portais de notícias, por exemplo, nas mídias digitais, ou não, na sua opinião? O jornalismo de rádio e de TV, por exemplo, ele é muito baseado no trabalho em grupo, né? Então, certamente, esse distanciamento prejudicou, sim, o trabalho. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que, hoje em dia, o que prejudica mais é a ausência de jornalistas experientes nas redações. Porque você tem, obviamente, que uma moçada entrando para trabalhar, que é necessário, você não pode ter uma redação só de velhos, você tem que ter uma moçada ali, é preciso rejuvenescer, oxigenar o cérebro de quem é mais experiente sempre, mas tem que ter alguém para dar a orientação, isso faz, isso não faz, isso está certo, isso está errado, e eu sinto muita falta disso, das redações em geral, né? As cabeças de rede, de rádio e TV, não, mas eu sinto falta nos sites também, porque você percebe que falta muita informação, que deveria estar ali e não está, e eu sempre imagino que isso é por conta de falta de experiência e de orientação de alguém, e falta também, e sinto também que algumas coisas que sempre foram tratadas de forma mais respeitosa pelo jornalismo brasileiro, hoje já não tem sido mais, que é o caso do suicídio, por exemplo. Durante muito tempo a gente não noticiava suicídio, porque isso estimulava esse comportamento em outras pessoas, né? E hoje em dia a gente vê não só a divulgação do suicídio, o que é péssimo para a família, e ninguém pensa nisso também mais, mas ainda se explica como que aconteceu o suicídio. Então, eu fico me perguntando se não falta alguém experiente ali para dizer, companheiro, não faça isso. Essa também é outra discussão que eu faço sempre com os colegas aqui da cidade, eles também já sabem como eu penso. Não é novidade. A próxima. Vamos lá, vamos lá. A gente falou agora há pouco das parcerias públicas e privadas. Então, na sua opinião, qual essas parcerias tendo esse papel, as empresas tendo esse papel no jornalismo digital? E, na sua opinião, como como essa assessoria, qual a melhor forma de fazer essa parceria acontecer sem manipular a informação? Então, é difícil isso, né? Chegar no meio termo, porque é uma linha muito tênue ali entre você, o assessor de imprensa que quer entregar para o veículo de comunicação aquilo que ele quer que seja divulgado, e o jornalista que quer a informação que ele quer, e não necessariamente é a que o assessor de imprensa quer dar, né? É uma relação complicada. Mas aí também, para você manter um pingo de honestidade de ambas as partes, é preciso ter respeito, né? É preciso que os jornalistas dos dois lados do balcão, que é como a gente costuma falar, né, de quem está na redação ou quem está na assessoria de imprensa, é preciso que os dois tenham respeito, né, pelo outro. E aí você consegue trabalhar e levar uma informação mais coerente, uma informação mais adequada para a população. Às vezes isso não acontece, mas não é o mais comum. O mais comum hoje no Brasil é que haja uma relação bastante saudável entre as duas partes. Legal. E você é espírita, né? Desde criança. Desde você sempre. É espírita desde sempre de formação. E você foi diretora de comunicação da USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipais de São Carlos. Ainda é diretora de comunicação da USE. E fala um pouquinho, então, dessa trajetória sua
como espírita e os trabalhos que você realiza lá como diretora de comunicação da União das Sociedades Espíritas Intermunicipais de São Carlos. Esse é um trabalho voluntário que eu tenho um prazer danado, porque eu posso juntar duas coisas que eu amo, que é o jornalismo e o espiritismo. A USE, ela reúne as sociedades espíritas, as casas espíritas aqui de São Carlos, nós somos 30 e poucas casas espíritas que são adesas à USE, existem muitas outras, mas não existe uma obrigatoriedade, o espiritismo não é uma religião com aquela hierarquia religiosa, né? Então, muita gente acha que nós não somos religião porque nós não temos essa hierarquia estabelecida. Mas nós temos ali um grupo, o papel da USE é representar essas casas e dar apoio a elas, e meu papel na diretoria de comunicação é poder colaborar com essas casas na comunicação que elas têm, não só com o público interno, mas com o público externo. E agora, no período de pandemia, a gente teve que ajudar no que fosse preciso, né? Então, nós tivemos bastante trabalho, e a pandemia trouxe as casas e trouxe muito o espiritismo para a internet, porque o espírita não era muito chegado, não, na internet, ele descobriu a internet na pandemia, e isso tem sido muito bom. Então, essa é uma atividade que eu acho que eu não vou deixar, vou ficar gaga e vou continuar lá. Certamente eu não vou ser diretora de comunicação a vida inteira, porque o pessoal da mocidade tem que entrar no meu lugar o quanto antes. Mas eu vou continuar trabalhando lá e ajudando, com certeza. Sim, com toda certeza. E o advento da internet foi muito importante, inclusive para mim, para muitas pessoas. Isso inclusive, uma coisa da próxima pergunta. Com o advento da internet e a propagação dos conhecimentos de filosofia e espiritualidade, inclusive um salto no meu despertar quando eu tive acesso, né? Pude aprofundar mais os meus conhecimentos nas religiões que eu seguia, que eu tinha passado, e também nas outras que me vieram. Como você vê esse movimento de transição evolutiva que nós estamos vivendo? No seu entendimento, você vê um futuro promissor para a sociedade e para o planeta sobre uma visão geral? Porque se a gente vê, as pessoas, infelizmente, acabam não procurando, né, evoluir através do conhecimento que toda essa tecnologia digital, através do jornalismo, a gente pode conseguir. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, o espiritismo, uma das suas bases é exatamente a certeza de que existe a lei da evolução e que ela é uma lei divina. Então, todos nós vamos evoluir, ninguém volta, né? Não tem marcha ré na evolução espiritual. Então, quando a gente pensa que o planeta não está evoluindo, que o ser humano não está evoluindo, eu gosto sempre de convidar as pessoas a pensarem como que nós vivíamos há 400 anos, há 500 anos, de que maneira a gente vivia. Como a gente vivia na época, por exemplo, da perseguição que acontecia contra os huguenotes lá ou contra as bruxas na Europa medieval, né, no período medieval. A gente se divertia vendo as pessoas sendo queimadas em praça pública, sendo esquartejadas, sendo imoladas em praça pública. Vocês são capazes de imaginar isso hoje? Não, né? Pois é. Há 15, 20 anos, a gente achava que era normal encontrar um preto na rua e bater nele até a morte. O que a gente acha disso hoje? Nós evoluímos, não resta dúvida. Talvez a gente não esteja evoluindo na velocidade que a gente deveria, talvez, mas certamente, daqui 10 anos, 15 anos, essa discussão que nós estamos tendo agora, de falta de respeito à mulher, de falta de respeito à criança, de falta de respeito ao idoso, de falta de respeito ao deficiente de qualquer espécie, né? O desrespeito ao universo LGBTQIA+, por exemplo, isso não vai existir mais. E vai deixar de ser mimimi, né? O politicamente correto só existe porque ele é correto, porque é uma maneira correta da gente se relacionar com os outros.
na base do respeito. E nós estamos caminhando para isso. Eu lembro que no Carnaval a gente tinha uma música que falava de careca, que falava de homossexual e de forma nada respeitosa. A gente canta essas músicas hoje? Não. Eu ouvia muito fogo, eu estou falando de coisas muito cotidianas, que é para a gente perceber que a gente não aceita mais a morte em praça pública, mas também a gente se revolta com as pessoas que soltam fogos de artifício no Ano Novo, gente. Tem gente soltando? Tem sim, mas vocês têm que concordar comigo. Diminuiu muito. Bastante. Então, a gente está, sim, evoluindo. Nós estamos evoluindo. Mas, muitas vezes, é preciso encostar o pé no fundo do poço para pegar impulso e sair de dentro do poço. E a história do ser humano tem vários desses momentos em que o ser humano encostou o pé lá no fundo do poço e deu o impulso e viu a luz. O Espiritismo tem certeza que é assim que as coisas funcionam, e por isso que a gente acredita em reencarnação. E eu gosto muito dessa filosofia porque ela nos leva a pensar. Então, eu não necessariamente tenho que concordar com o que os meus colegas espíritas pensam, eles podem ter um entendimento diferente do meu, e isso é muito normal, isso não tem problema. Eles nos levam à reflexão e a ter a certeza de que cada um evolui a seu tempo, a seu modo, e que Deus nos dá sempre novas oportunidades para a gente continuar evoluindo. E isso é muito bom. Exatamente. A questão é como você vai querer, ou se você vai querer, se a gente vai querer se posicionar diante de toda essa transição. Né? Você quer fazer parte como instrumento de mudança para a sua própria vida e para essa evolução da humanidade do planeta, ou você vai ficar inerte? Né? Essa é a questão. A grande questão toda de tudo isso é isso, né, Estela? Eu preparei para o domingo. Domingo, a USE aqui de São Carlos tem um programa na internet, e no rádio também, lá na Rádio Clube 1, às 8h30 da manhã, chama Momento Espírita. E esse domingo agora, a exposição quem faz sou eu. E eu peguei um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, e aí eu aproveito para dizer para as pessoas que o Espiritismo não só acredita em Jesus como Messias, como o prometido, etc., mas segue profundamente, ou pelo menos a gente tenta seguir profundamente o Novo Testamento, que é o Evangelho que Jesus nos deixou através dos seus apóstolos. Enfim, aí na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que é para a gente levantar as mãos cansadas e usar os nossos joelhos já feridos, né? E é isso. É você não duvidar que é preciso você ficar em pé, ser resistente, acreditar que, apesar das coisas não estarem caminhando exatamente da maneira como você quer, amanhã é um outro dia. E você pode fazer uma coisa melhor e pode ser uma pessoa melhor, mas só depende de você. Essa é outra questão também do Espiritismo que eu adoro. Eu sou responsável pelos meus atos. E nada do que me acontece é consequência do erro dos outros ou do problema dos outros. É óbvio que nós todos sofremos a influência, as consequências das atitudes dos gestores públicos, por exemplo. Mas meu sofrimento é consequência dos meus atos. Eu só estou... Tem uma frase bacana que explica melhor isso, que diz assim: o mundo é injusto, mas nele não há injustiçados. Eu só passo por uma situação não porque eu mereço, não é isso. Eu passo por aquela situação difícil porque ela é necessária para o meu crescimento espiritual, para o meu desenvolvimento espiritual. Deus não é um cara que fica ali judiando da gente. Eu não gosto muito do Denis, então eu vou fazer ele ficar cadeirante. Ele vai passar essa vida aqui como cadeirante. E Deus é muito chato, cara, ele é muito malvado. Esse não é o Deus que a gente acredita. A gente acredita num Deus que nos perdoa sempre, e que sempre nos dá novas oportunidades, dioturnamente, minuto a minuto, de fazer coisas melhores e de sermos melhores para nós e, em consequência, para os outros também. Exatamente. As pessoas, infelizmente, ainda têm essa visão de que a mensagem do Cristo veio somente para A ou somente para B. A mensagem do Cristo vem sendo divulgado através das civilizações
há milênios, meu brother. Há milênios. Né? Jesus foi só um desses que veio trazer essa mensagem. Tem uma inúmeros. A gente fala isso com a Sônia Regina constantemente. Essa grande intolerância, porque o cara é A, porque a mina é B, porque o cara é do político A, cara, isso, eles ficam sapateando em cima dessa nossa discussão, dessa nossa briga, e acaba a gente evoluindo, sabe? É a aceitação, infelizmente. E como você falou aí... Você citou uma coisa importante aqui. Eu já trabalhei em campanha política também, mais de uma vez. A gente fica discutindo e brigando, e se xingando, deixando de ser parente, deixando de ser amigo. E aí, quando termina a campanha, sabe o que acontece? Eles vão tomar uísque juntos. Não se iluda. Eles vão tomar uísque juntos. E a gente tem várias fotos desses caras todos que são inimigos ou que parecem ser inimigos, juntos, almoçando juntos, fazendo negócios juntos, fazendo parceria juntos. Eles não estão nem aí para a nossa briga. Não embarca nessa, porque você vai se arrepender. Com toda certeza. Você falou aí em relação aos políticos, né? Eles desagradarem grande parte da população. Você concorda, tendo uma visão espiritualista ou espírita do profissional jornalismo, fazendo uma relação com o tanto de pessoas, o alcance que a pessoa tem quando ela divulga ou veicula a informação? Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque quando você atinge uma pessoa só, você cria uma greve. Quando você atinge muitas pessoas com aquela informação, ou até mesmo com a ação de um político, que por mais que ele tenha sua consciência limpa, tranquila, ou seja, o sociopata, né, faça as coisas e não sinta rancor ou arrependimento do que faça, vai gerar uma egrégora grande daquelas pessoas que ele está desagradando, ou até mesmo que não conseguiu. Você vê você como espírito, você vê isso no jornalismo também, ou um pouco mais abrando? Não, eu acho assim, olha, o espírita, ele não é um privilegiado, é o contrário, ele é mais responsável porque ele tem mais informação. Então, ele vai ser mais cobrado por ele saber mais e por ele ter mais informação, né? Deus é o cara. Ele mede muito as coisas. Então, ele não faz nada aleatoriamente, ele não joga dados com a gente, né? E aí, todos os profissionais são responsáveis por suas atitudes, né? E a gente está falando do jornalista especificamente, e aí a responsabilidade dele obviamente, que é muito grande. A gente não deixa de ser cristão porque a gente pôs o dedo lá ou passou na máquina do ponto, pôs a digital lá, ou assinou o livro ponto, enfim, seja lá como for que você comece a trabalhar. Ou colocou o chip. Ou porque ligou o computador. Na medicina chinesa, quando a gente faz a comida, se a gente estiver pensando em coisas ruins, a gente envenena a comida que a gente está fazendo. Sabia disso? Esse é um pensamento fantástico. Por quê? Porque tudo é assim. Se a gente age premeditadamente em prejuízo de outro, a nossa responsabilidade é agravada. Então, se eu sei, eu não vou citar ele aqui, mas tem um jornalista super famoso que não está mais em TV nem em rádio, Deus é pai, ele mente descaradamente. Ele mente muito. Então, a responsabilidade dele é diferente de um jovem jornalista recém-formado e que está fazendo aquilo por ignorância, por falta de experiência e por falta de orientação. São responsabilidades diferentes, mas os dois vão ser responsabilizados pelo que eles estão fazendo. Como nós aqui, nós estamos conversando. Se a gente está agindo para o bem, bem intencionados, com bom resultado, nós vamos ser... Esse bem que nós estamos fazendo vai ser nossa defesa para sempre. Agora, se a gente está agindo pelo mal e aquilo é premeditado ainda, aí fica pior e aquilo vai nos pesar por muito tempo, até que a gente possa rever isso, né? Obviamente. Mas isso vale para todas as religiões, para todas as profissões, né? Volto a dizer, o espírita não é um privilegiado, é o contrário. É a lei. É a lei. A fonte criadora é implacável.
né? É, Cientificamente, é a terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação de força igual e contrária, né? E quando a gente é, fala de algo ou alguma coisa, a gente traz para perto esse algo e esse alguma coisa. E também naquilo que você pensa e no que você projeta e cria. Na verdade, é, nós somos co-criadores. Essa é que é a grande mesmo. questão. Eu quero agradecer aqui, ó, tem um comentário aqui da Madalena Carvalho, acho que é lá do blog Sociologia e Análise, lá temos que questionar, mas ninguém tem coragem de colocar a boca no trombone. Nós tem, a gente tem. O Resistência, inclusive, a Estela aqui, nós está afiado. Inclusive, a Cecília Queiroz disse aqui, ó, o cadeirante não, não, Ah, é o é canal arroba Angeline. Arroba canal canal Angeline, é, isso, canal Angeline. É é ótimo ótimo para para essas essa discussão discussões. da religião. O canal Angeline discute não propriamente religião, acho que não é essa a colocação dela, mas a Cris Angeline é colega jornalista também lá de São Paulo, e ela faz, nesse canal Angeline, ela conversa não só com as religiões, mas, por exemplo, com religiões que a gente nem sabe que existe aqui no Brasil, ela vai atrás e a pessoa explica como ela pensa a respeito de determinado assunto, é bem legal. Se você gosta desse assunto, Adoro, o canal Angelina é muito legal, vale muito a pena. adoro. É, Vale, a vale a Madalena pena. falou, né, da coragem de colocar a boca no trombone. Uhum. Eu queria dizer uma coisa aqui. A gente sempre tratou, a minha faixa etária, e quem veio antes de mim, sempre tratou o trabalho de uma maneira. O trabalho enobrece o homem, né? Como se a única coisa que enobrecesse o homem fosse o trabalho. E eu vejo hoje nos mais jovens, aqueles que têm menos de 35 anos, um pensamento bem diferente com relação ao trabalho, e que é muito positivo, embora algumas pessoas achem que não. Mas eles não acham que o trabalho é tudo. Eles acham que o trabalho é uma parte da vida. E isso é muito legal. Eu sei de várias pessoas que são amigos dos meus filhos, e meu filho também, um dos meus filhos já fez isso, inclusive, saíram do local de trabalho por não concordarem com a maneira como o patrão exercia o poder dele ali dentro. Num dos casos, a pessoa saiu do ambiente de trabalho, deixou o trabalho onde ele estava, porque o dono do lugar maltratava a esposa. Isso é muito bacana de ver. Eu fico muito contente vendo isso. Então, às vezes a gente acha, isso é uma frescura deles. Não, não é uma frescura, eles estão agindo da maneira correta. Se aquela pessoa, olha, tem gente oferecendo vaga de trabalho para repositor de mercadoria, sabe o empacotador que recebe a mercadoria, empacota e coloca lá no lugar? Eles estão querendo contratar como pessoa jurídica, como PJ, como MEI. Isso é um absurdo. Você não pode concordar com uma situação dessa. Mas esse pessoal, essa moçada, eles não só discordam, eles discordam e denunciam. E isso a minha geração nunca fez, infelizmente. É uma pena. Então, esse é mais um motivo para a gente ficar contente com o futuro e achar que o futuro vai ser certamente melhor do que nós somos hoje. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu digo que eu estou o Denis Exatamente. Albert, né? Sou brasileiro e não desisto nunca, e eu estou o Denis Albert. Então, a questão é que a gente não deve, né, ficar quieto. A gente deve sim colocar a boca no trombone. Bom, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí pelas nossas plataformas de conteúdo. Aqui a Cecília, né, o Diego que estava aí, né, o João Rodas e infelizmente eu não consigo ver o chat das outras plataformas. Mas eu agradeço, né? E gostaria de aqui deixar toda a minha gratidão à Estela. Estela, muito obrigado, tá? Por ter participado aqui do programa Conexões. Tem papo aqui para a gente bater mais umas 2 horas, mas infelizmente, né? A gente chegou. Mas fica aí a promessa de um próximo Conexões para a gente aprofundar um pouquinho mais no espiritismo e na espiritualidade. Então, fique à vontade, deixa aí a sua mensagem, né, para a gente e se despeça aí. Muito obrigado, tá, por você ter vindo aqui e ter passado essa mensagem tão gratificante aí, você como jornalista e como ser humano e também Legal. espírita, o que é muito importante, tá bom? Gratidão.
Eu que agradeço o convite. É muito estranho estar na posição de entrevistado, mas é muito bom também. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito poder dividir aqui alguns pensamentos com vocês. Gostaria muito de dizer a todos que vão nos assistir no futuro também, muito cuidado com o que vocês vão compartilhar esse ano. Não acreditem em tudo que vocês vão ler, porque a justiça no Brasil existe, né? As pessoas são punidas sim pelo que acontece, pelo que elas fazem de errado. Talvez não tão cedo quanto a gente gostaria, mas elas são punidas. Não fica compartilhando coisa que vocês não têm muita certeza. Conversa do tio do WhatsApp é um problema. Hoje as ferramentas tecnológicas alteram os vídeos de uma forma louca. E aqui eu vou lembrar para vocês um vídeo que foi divulgado do Dória, num motel. Vocês lembram disso? Lembra disso? Que ele estava no motel com um monte de mulher. Aquilo foi provado que era uma montagem. E olha, eu tenho alguns anos de televisão, eu vi o vídeo, eu não percebi que era uma montagem. Mas esse é o tipo de material que, que só interessa a quem não tem escrúpulos que a gente compartilhe. Então, não duvide disso. Veja, se você compartilharia essa notícia se estivesse um parente seu envolvido? Não, não compartilharia. Então, não compartilhe. Porque o que você não falaria de um parente seu, você não deve falar do outro que você não conhece. Você não conhece, viu? Muito cuidado com os compartilhamentos, com o que a gente vai ver e ouvir em 2022. E muita paz, muita tranquilidade, muita saúde para nós todos. Amém. Com o que você quer se conectar? Com essa conexão, o que você quer propagar na sua vida para os próximos? Esse foi o programa Conexões de hoje, com a nossa convidada maravilhosa, jornalista Estela Martins. Muito obrigado às páginas Resistência Inclusiva, lógico, aqui do Cadeirante do Apocalipse, também a página AZ Palavras e Café, o blog Sociologia e Análise, os grupos Comunicação e Pesquisa e Cadeirantes do Apocalipse. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deixem seu like, curtam, comentem, compartilhem, segue aí as páginas das nossas plataformas de conteúdo e aí o canal Resistência Inclusiva. Muito obrigado a todos vocês também que nos acompanham, vão nos acompanhar pela rádio WRB. Amanhã, o programa Mensagens do Bem, às 20 horas na rádio WRB e às 22 horas, o capítulo rock especial sobre o tema tempo. É o que rege a nossa vida material. Então, muito obrigado a todos vocês. Muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. Nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam, nunca vão nos limitar, porque a nossa consciência é e sempre será livre. Rádio WRB e Resistência Inclusiva, juntos com você. Namastê.